sobre muito discutir com as pessoas, Vini, sobre qual que era a razão da teoria dos mercados eficientes, eu entendi para quem que eles fizeram essa teoria. Eles não fizeram essa teoria para mim, não fizeram para você e não fizeram, sabe para quem? Pro Enzo. Pro Enzo que cresceu no interior de São Paulo jogando videogame e quer ganhar dinheiro mole. Eles fizeram essa teoria para os fundos de pensão, porque o fundo de pensão que administra centenas de bilhões de reais no Brasil, que administra trilhões de dólares nos Estados Unidos, para esses investidores institucionais de grande porte, o mercado é muito eficiente. E eu duvido que alguém consiga me trazer uma prova de que o mercado é ineficiente para um fundo de pensão, beleza? Ou seja, você aí que está do lado do Enzo, no interior de São Paulo, jogando videogame e quer ficar 15 minutos por dia na frente do computador para ter retornos acima da média, qual que é a expectativa dessa pessoa ser bem-sucedida nisso? É maior do que o fundo de pensão. Por quê? Porque está trabalhando num microcosmos do mercado, pode comprar empresas com valor de mercado de 50, 60, 80, 100 milhões de reais, e aí que estão as grandes distorções. Só que se um investidor grande vier para essas oportunidades, ele rapidamente vai eliminar essa distorção entre retorno potencial e risco. Se as pessoas entendessem isso, Vini, elas investiriam com muito mais ímpeto nos ETFs, porque os ETFs eles servem para trazer a teoria dos mercados eficientes dos artigos acadêmicos para a prática do mercado financeiro. Sem falar do fato que, o maluco que ele está começando agora, ele é muito prepotente em achar que ele é acima da média e não comprar um ETF e ir lá já direto para ação. Porque sempre tem aquilo, na pesquisa que mostra que sei lá quantos por cento dos motoristas se consideram acima da média. Na real não é assim que funciona, é totalmente diferente o que você acha que é do que você realmente é. E todo mundo se enxerga melhor do que é. Então, em 90% dos casos vai ser muito mais vantajoso para o cara comprar lá IVVB11 que seja, ou diversificar numa carteira de ETF, do que ele ficar tentando fazer um monte de anomalia. Sei lá, quem falou dessa empresa aqui, eu vou comprar. Isso aí, eu acho que ele tá se iludindo, né? Porque ele tá colocando na cabeça dele que ele é melhor que os outros e não tem como ele superar o mercado, porque 90% do mercado tem as mesmas informações que ele. Então, quando a gente diz que o mercado é eficiente, é que a gente está assumindo que todo mundo tem as mesmas informações e as expectativas estão alinhadas no preço. Então, se você está mais otimista e eu mais pessimista, chega no equilíbrio ali no meio e isso está refletindo no preço, né? A gente está falando do Taleb, eu lembrei lá de uma analogia que ele fez no Antifrágil, que é a falácia da madeira verde. Basicamente, a ideia de que tem um comerciante, o nome dele é Joe Seigel, e ele está vendendo uma madeira verde, que chamam. E para ele, a madeira era realmente verde, mas na realidade, ela era chamada de madeira verde porque ela era crua. Só que ele nem sabia porque ele estava vendendo. Então, a interpretação que eu tiro disso é que existem várias narrativas que podem justificar. Você pode criar todo um storytelling por trás da madeira, uma história absurda. Essa madeira veio da Tailândia, que sei lá o quê. Eu vejo muito isso no mercado, porque bem ou mal, muita gente cria um monte de narrativa para justificar o preço de uma ação. Então, se você vê uma VEG da vida, quantas narrativas tem ali? Então, por trás de todo preço tem uma narrativa. E aí, esses caras começaram a conversar mais sobre essa teoria da especulação do Louis Bachelier. E aí, na década de 60, um economista muito conceituado, chamado Paul Samuelson, ele começou a circular com esse paper, com essa tese de PhD entre os acadêmicos ali dos Estados Unidos, da Universidade de Chicago, Universidade de Harvard, até que o Eugene Fama publicou uma dissertação em 1965 falando da teoria, da hipótese da caminhada aleatória, né? E aí em 70 que ele conseguiu fazer um teste empírico para saber se o mercado era eficiente ou não. A teoria da caminhada aleatória, ela essencialmente está falando o seguinte: a gente não consegue prever para onde o preço dos ativos vai. Só que isso também tem uma objeção. Esses caras, eles fizeram esses estudos em janelas de 2, 3 anos. E é por isso que você... Tu tá com quantos anos, Vini? 17. Tu com 17 anos, você tem a solução para esse problema, você tem esse cajado, você tem esse punhal na mão para acabar com tudo isso que é o longo prazo. Porque no longuíssimo prazo, a gente está falando de 10, 15, 20, 30 anos,
esses retornos não conseguem capturar esse risco. E é por isso que a gente tem um retorno muito maior do que o risco que a gente assume. E a gente vai continuar falando isso para vocês, porque, cara, entender isso que a gente está conversando aqui é talvez o grande segredo do mercado atualmente, tá? Você não se deixar levar para essas narrativas de que é impossível ganhar do mercado. São essas empresas que os entendidos falam que são as melhores empresas. Mas a gente que é técnico, a gente consegue, através de técnicas, desvendar que ativos são esses sem narrativas. Porque eu e Vini, toca aqui, a gente poderia se autodenominar os caçadores de narrativas. Cara, sério, eu tenho muita raiva de quem cria narrativa no mercado, porque isso é só confundir a cabeça do leigo, do iniciante, de que o mercado é difícil. O mercado não é difícil. O mercado, você só precisa ter ajustado o teu mindset com a técnica que você quer usar, que funciona para a tua personalidade. Porque ficar 10, 15, 20 anos no mesmo investimento não é difícil, mas é um desafio mental. Porque a gente está acostumado a sempre que as coisas estão dando errada, a gente faz, mexe aqui, mexe ali, mexe aqui, mexe ali. E isso no mercado financeiro é o primeiro passo para tu começar a perder dinheiro, começar a mexer demais na tua carteira. Eu acho que quando a gente está falando de preço e também de risco, a melhor forma de você alinhar os dois é enxergando uma opcionalidade, como o Taleb chama. Que é quando, por exemplo, você vê uma empresa muito descontada, por exemplo, num processo de turnaround, alguma coisa assim, e vê que ali pode ter algum potencial. E o máximo que você perderia naquela empresa, o que você colocou, e o máximo que você ganha é infinito. Então, é o céu, é o limite, e o seu chão já está definido. Então, acho que essa noção de opcionalidade, pelo menos, mudou muito quando eu parei e percebi. Porque, por exemplo, se eu vejo uma empresa que está num processo de recuperação e alguma tese justifique ela se recuperar em algum momento, eu penso assim, cara, se eu perder dinheiro nessa empresa, vai ser X, mas se ganhar pode ser 10, 20, 30X. É uma coisa exponencial. Então, acho que se o cara consegue alinhar os dois, ele consegue estar com o preço e a exponencialidade junto com ele, né? Certamente, certamente. É por isso que se você, o Taleb tem lá a estratégia Barbell, né? Que seria a maneira de você ajustar a tua exposição de um lado a uma carteira, um ativo muito conservador, e a gente poderia falar que são os títulos de 10 anos do governo americano, e do outro lado a gente tem um ativo muito arriscado, que ele vai compensar esse conservadorismo. Como é que a gente pode se posicionar nisso? Cara, pega um índice de ações. A gente não precisa, quando ele fala arriscado, a gente não precisa comprar pirâmide, a gente não precisa comprar opção. A gente pode comprar um pool de ações chamado IVVB11 e isso ser a nossa opcionalidade no longo prazo. Quem já viu o Warren Buffett falando aí, quanto que estava o Dow Jones quando ele tinha 11 anos que ele começou a investir na bolsa? O negócio multiplicou centenas de vezes, talvez milhares de vezes. E é isso que a gente espera que aconteça para o futuro também, porque o mercado acionário é um mercado inflacionário também, já que são as empresas que repassam a inflação que a gente vê, que a gente consome na sociedade, tá? Não, e o cara que ele quer se proteger da inflação, ele não precisa ficar comprando cripto que nem maluco, não precisa comprar ouro. Se ele está investindo por longo prazo, tudo bem, ouro até vai, pelo menos eu tenho ouro, inclusive, que eu acho que é um ativo que vai lateralizando, no final das contas você consegue usar até como garantia para outras coisas mais avançadas. Mas se o cara quer se proteger da inflação, a melhor forma é ativos por longo prazo, não é? Total. E eu tava até vendo um vídeo do Warren Buffett falando isso numa reunião dos sócios dele, que a melhor proteção para a inflação são empresas com baixa necessidade de investimento e com marcas fortes. E ele dá o exemplo da See's Candies, que foi um investimento que ele fez na década de 70 na Berkshire Hathaway. Ele pagou 25 milhões de dólares e essa empresa ela já gerou mais de 2 bilhões de dólares em dividendos para ele. E ele fala, cara, a gente aumentou a produção de chocolate aqui em não sei quantas vezes, vamos falar que foi 3 vezes. Só que a receita, nesse mesmo período, aumentou mais de 10 vezes, ou seja, essa diferença foi majoração de preço. Só que as empresas que não têm marca, empresas que não têm diferenciação, elas são commodities. E quem dita o preço das commodities é o próprio mercado. Quando você tem diferenciação, quando você tem marca, você que dita o preço do teu artigo, do teu produto. E isso é o que te protege da inflação ao longo do tempo.